A gente está nos domingos das plantações extraordinárias. Estamos aprendendo a plantar para poder colher. Se eu planto bem, eu colho bem, em nome de Jesus. Deus quer que você possa colher tudo que você tem plantado. Amém? A gente tem chamado, a frase é essa: plantação extraordinária, colheita exuberante. Eu tenho dito, exuberância é aquilo que aparece, é exuberante, né? É diferente, chama atenção. E a sua colheita tem que chamar atenção, tem que ser maior do que o que você planta. Só para a gente voltar então a semana passada e entrar no estudo de hoje, Gênesis 26, quando o Isaac é ordenado por Deus que ele não descesse ao Egito, a terra estava passando muita fome. Naturalmente o Egito era um país rico, como seria hoje os Estados Unidos, e na hora da fome todo mundo quer ir para lá, a mesma coisa. O natural seria, a reação natural seria o Isaac ir para o Egito. Mas Deus vem e fala assim: não vai para o Egito. Tá, e vou para onde? Eu vou te mostrar a terra. E ele mandou ele para a terra dos filisteus, e ali ele sofreu, mas venceu, e sempre vai vencer. Amém, Jesus? No 12 diz assim, no 12, versículo 12, Gênesis 26. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, cada semente 100. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Eu lembro que eu perguntei a vocês, quem quer ser grande? Todo mundo levantou a mão. Mas para ser grande se paga um preço. Aí muitos abaixaram a mão. A verdade, a pessoa quer ser grande, mas não quer pagar um preço, né? Quer ganhar muito bem, quer ter quer boa casa, bom carro, uma boa vida, mas não quer pagar o preço às vezes. Quer que a coisa caia no colo. Não vai cair não, vai ter que pagar um preço. A gente vai voltar a falar disso hoje um pouquinho, tá? Ele engrandeceu-se e ia se engrandecendo. Então ele não engrandeceu, parou e regrediu, não. Ele continuou se engrandecendo. E aí no 14 diz: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. O homem virou empresário, deu emprego para muita gente, de maneira que os filisteus o invejavam. Ele estava na terra dos filisteus, prosperando mais que os filisteus, e aí veio a inveja. Sempre vem. E essa é uma das dificuldades de crescer, porque tem gente que não está sendo forte o bastante para crescer, e se enche de tribulação por causa da inveja de outros, por causa dos problemas que outros acarretam. Quando você começa a crescer, a sua colheita começa a ser exuberante, você começa a ter felicidade, paz, muita alegria, sucesso em tudo que faz, é lógico que os olhos se voltarão para você. Por isso que a gente está falando que é exuberante. A exuberância é algo que aparece. Mas lembre-se, eu até comentei isso em uma das reuniões na semana passada. Jesus falou que nós seríamos a luz do mundo. E ele disse que a luz não poderia se esconder, ela tem que aparecer mesmo, é para iluminar a casa. Não se esconde uma luz. Você não pega uma lanterna para colocar dentro do seu guarda-roupa. É para andar pela casa se estiver escuro. Não é assim? Então a luz não é para esconder. A gente precisa aprender a crescer. Amém, Jesus? A gente tem que ser forte para crescer e entender que Deus quer que realmente tudo que a gente faz ou venha fazer, a gente possa dar o crescimento para aparecer, não porque eu quero colocar a melancia na cabeça, não. Aparecer no sentido de todos olharem e falar assim: caramba, vale a pena servir o Deus dessa pessoa. Olha a transformação, a mudança, as conquistas dessa pessoa depois que ela entrou para a igreja e determinou servir a Deus. É esse Deus que eu quero. É essa exuberância que a gente procura. Amém, Jesus? Nada a ver com vaidade. Ele então cresce muito, vai crescendo, ao ponto que os moradores locais, os nativos, ficam então com inveja deles, porque ele está ali como peregrino. Deus fala: você vai peregrinar lá, não é ainda a sua, mas você vai peregrinar. E lá onde ele peregrinou, aconteceu tudo isso. Mensagem de hoje, Gênesis 26, versículo 19. Vamos lá para o 19 agora. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e encheram ali um poço
e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar, é a cidade que Deus mandou ele peregrinar, né? Na cidade dos filisteus, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque significa contenda. Por isso se chamou Ezeque, porque significa contenda. Então ele está no local, ele assume um terreno, digamos assim, o Isaque. Só que quando ele vai cavar um poço naquele terreno, ele acha águas vivas. É um poço que todo mundo quer, ou iria querer naquela época. Ninguém hoje em dia gostaria de morar num lugar onde não tem água, não é? A gente, sem água não dá. E ele, então, sem água, não poderia prosperar, não poderia crescer como ele cresceu. E aí ele pega uma terra seca, uma terra que os filisteus entenderam que ali não vai dar nada, que ali não... Deixa ele aí, que aí ele vai morrer aí, vai sofrer aí. E, de repente, ele consegue achar um poço de águas vivas. Aí vem a inveja dos filisteus. E eles vão até ele e falam assim: essa terra, esse poço é nosso. Foi ele que cavou. Como é que o poço é nosso? Mas ele estava na terra dos outros. É difícil, né, irmãos? Você vai crescer na terra dos outros, né? A pessoa fica: caramba, a pessoa chegou agora e está crescendo mais do que eu. E aí começa aquela inveja ali. Esse a gente vai chamar hoje de um processo, que é um processo que você precisa entrar. E precisa suportar o processo. Para colher o que você deseja colher, existe um processo. Porque ninguém colhe sem plantar antes. E entre o plantar e o colher existe um processo. Amém, Jesus? E tem que ser forte para suportar o processo, porque vai haver contendas. O diabo vai contender contra você. Seus demônios seus demônios que eu estou dizendo, os dele, né? Não os seus. Os demônios que trabalham com ele, eles vão contender com você. Eles vão tentar puxar o seu tapete. Eles vão tentar enganar você, iludir você. Vai haver contenda. Amém, pessoal? Vai haver contenda. Houve essa contenda, mas o Isaque não para. Ele estava pronto, forte para o processo. Fala assim: forte para o processo. É assim que a gente tem que ser, né, irmãos? Então, ali se chamou Ezeque, porque os pastores de lá porfiaram, discutiram, contenderam com os pastores de Isaque. Ezeque significa contenda. 21. Então cavaram outro poço. E também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, que significa inimizade. É chato, né, irmão? Você está tentando fazer o bem e a pessoa se torna inimiga de você, né? Você está tentando ajudar. Você quer até ajudar. Você quer que a pessoa participe daquilo que você está usufruindo. E você ainda passa por inimizade. É o diabo, irmãos. Ele é o inimigo das nossas almas. E ele sempre vai querer criar uma inimizade entre você e sua mãe, entre você e seu marido, entre você e sua esposa, entre você e os seus vizinhos, patrão e empregado. Ele vai querer criar inimizade. O demônio, ele vai sempre ser o seu inimigo. Mas isso não pode te parar no processo. Nem a contenda pode te parar no processo, nem a inimizade pode te parar no processo. Você tem que continuar esse processo, porque você está plantando, você tem que colher. Você é de Deus. Amém, Jesus? Tem que ser forte para o processo. Tem que ser uma pessoa firme com Deus. Você precisa se firmar na palavra. Precisa se firmar com Jesus. Porque esse é um processo. Você está plantando, está semeando, e uma hora, em algum momento, você vai começar a colher aquilo que você está plantando. Eu tenho que saber plantar, logicamente. Se eu planto qualquer coisa, eu vou colher qualquer coisa. Então tem que saber orar, tem que saber falar. Minhas palavras são sementes. Minhas ações são sementes. Meu dinheiro é semente. Eu tenho que saber plantar e plantar bem para colher bem.
E tenho que entender que entre o que eu planto, a semente que eu estou plantando e a colheita, eu estou entrando num processo que é demorado. Pode ser demorado. Naturalmente, quando se planta, demora-se para se colher. Espera-se, tem planta que cresce até rápido, mas mesmo crescendo rápido, vai levar alguns meses. E tem colheita que vai levar um ano plantando, e depois que planta se regando, trabalhando, é o processo. Dá trabalho o processo. Você abre a terra, planta, mas depois tem que cuidar. E quando começa a crescer, sempre aparece pragas, isso, aquilo outro, você tem que cuidar. Entende? Meu sogro, ele gosta de plantar, principalmente vinha, porque é português. Então ele gosta de plantar principalmente vinha. E eu prestava atenção quando ele plantava, como que ele cuidava. Ele tinha um negócio lá que ele fez, botou numa madeira, um aparelho, um negócio de cortar, com um ferrozinho assim para baixo, e ele botava assim, puxava, o negócio cortava. E ele, todo dia de manhã, ele ia lá podar. Aí esses dias ele estava tinha uma árvore meio dando frutos assim, e eu falei, tem que cortar isso aí, pegar o tesourão para cortar, sogro. Aí ele falou assim, não, agora não é hora de podar. Começou a dar frutos, agora é só observar para colher. Aí eu fiquei olhando para ele e falei, meu Deus, sabe, né? Entende do assunto, né, irmãos? Para mim eu já ia cortar tudo. E ele, se cortar, vai parar de dar, a fruta não vai ser boa, agora não é hora de podar. Entre plantar e colher tem um processo. Eu tenho que saber esse processo qual é. E ser forte para permanecer. Por quê? Porque haverá inimizades e haverá contendas. O diabo vai criar mais inimizade com você. Se ele sabe que você está plantando bem, ele sabe que você vai colher bem. Ele sabe que você vai ser uma bênção daqui a alguns meses. Se você entrou na presença de Deus e se firmou na fé, ele sabe que você vai conquistar tudo que Deus tem para a sua vida. Então ele vai criar inimizade com você, ele vai criar contenda com você. É o processo. Você tem que ser forte para enfrentar o processo. Está entrando para entender, sim ou não? Você tem que ser forte para enfrentar o processo. Para não deixar a inimizade e a contenda que o diabo levanta contra a sua vida vencer você. Você vai receber a sua vitória. O fulano, a fulana vai se converter. Vai ser salvo no final. A prosperidade vai chegar. A loja vai começar a crescer. O cliente vai aparecer. Você vai prosperar. Vai chegar a sua hora. Só não pode parar no processo. Eu não posso plantar e de repente, está demorando muito. Tá, deixa para lá. Acabou. Você perdeu porque você não foi forte. Você foi fraco. Você parou o processo pela metade. E se outro pegar, está arriscado na colher que você deveria colher. Aí você fica lá chupando o dedo, chateado. Poxa vida, depois de tanto tempo plantando, o outro está colhendo no meu lugar. Não, a sua esposa é para você acabar com sua vida com ela, terminar sua vida junto com ela. Não é para outro homem terminar com a sua esposa. Seu marido é para você terminar sua vida com ele. Não é para outra mulher terminar com seu marido. Amém? Só para dar um exemplo, tá? Porque hoje o casamento é uma das instituições mais atacadas pelo diabo. Onde se vê mais inimizade e contenda. É a família, é o casamento. Então estou dando isso como exemplo. Amém, Jesus? Mas podia dar um exemplo financeiro. Que tem gente que tem medo. Quando Deus pede para fazer uma plantação maior, a pessoa tem medo. Por isso que nunca colhe coisas maiores. Porque nunca planta coisas maiores. Aí não colhe coisas maiores. É o processo. Mas tem inimizade e tem contenda. O diabo sempre vai colocar inimizade e contenda. Ele chega em Ezequiel, contenda. Acha o poço, água viva, contenda. E não é, a terra é nossa. Tá bom, então eu vou cavar outro poço. Cava outro poço, vem Sitna e inimizade. Ele achou de novo a água. E Isaac, Deus era com Isaac, Deus é contigo. Agora, não pode ser fraco. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. Amém, Jesus? E na força do seu poder, disse o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o processo é assim. O diabo vai gerar essas inimizades, essas contendas com a gente. E não tem como se esconder dele, não. Tem que enfrentá-lo. Por isso que no processo eu tenho que ser forte.
Amém? Aí eu vou falar assim, seja forte no processo. Fala para o seu amigo do lado aí. Amém? Pode ter a certeza, é um processo. Entre plantar e colher, tem um processo que precisa ser observado. Eu não posso esquecer jamais de Eclesiastes 7. E eu vou até pedir para botar na tela, Eclesiastes 7, versículo 8. Não precisa nem ir na Bíblia, não. Que a gente ainda vai rodar a Bíblia um pouquinho ainda. Mas você precisa aceitar o processo e não desistir do processo. Precisa ser forte para enfrentar esse processo, entre plantar e colher. Amém, Jesus? Quem quer ser grande precisa ser forte. Essa frase é outra que eu quero que você guarde hoje. Quem quer ser grande, eu quero. Todo mundo quer. Então precisa ser forte. Não pode ser fraco. Quem quer ser grande tem que ser forte. O que diz Eclesiastes 7, versículo 8? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, melhor é o fim do que o princípio. Plantar dá trabalho, regar dá trabalho, mexer na terra dá trabalho. Ninguém quer fazer isso. Poucos querem fazer isso. Poucos. Poucos têm jeito para fazer isso. E quem não tem jeito simplesmente fala, eu não tenho jeito, faz você. Não, tem que ser forte no processo. Quer ser grande? Tem que ser forte. Tem que meter a mão na massa. Tem que enfrentar o diabo. Tem que enfrentar as tentações. Tem que enfrentar as dificuldades. O diabo vai criar inimizade com você, contenda com você. Sitna e o outro nome, Ezeque. Ele vai criar essas contendas, essas inimizades. Não é para você passar a bola para outra pessoa. A bênção é sua. Pegue a bênção. Entra no processo e não desiste. Lá na frente você vai receber, porque o fim das coisas é melhor, o fim das coisas, do que o princípio delas. Melhor é o longânimo, paciente, aquele que espera, é paciente, do que o altivo de coração. Não, eu quero, eu vou ter, é meu, acabou, eu vou lá. Não, calma aí. Tem início, tem meio e tem fim. É um processo. Nós temos que ser forte. Quer ser grande? Então seja forte. A partir de hoje, começa a pedir a Deus, Senhor, eu desisto muito fácil. Senhor, eu fico com raiva muito fácil. Senhor, eu fico irado muito fácil. Senhor, eu fico aborrecido muito fácil. Eu explodo muito facilmente. Qualquer coisa me faz explodir e eu perco a minha bênção. Minha bênção estava logo ali, do outro lado da porta, mas eu explodi e perdi minha bênção. Eu sou uma pessoa que não tenho longanimidade, eu não tenho paciência, falta o fruto do Espírito na minha vida. Me dá o fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque eu quero colher o que eu estou plantando. Eu não quero colher o que o outro está plantando. Eu não quero colher o que eu não plantei. Eu quero colher o que eu plantei. E se eu planto ódio, é ódio que eu vou colher. Eu não quero ódio na minha vida. Se eu planto miséria, é miséria que eu vou colher. Eu não quero miséria na minha vida. Eu brinco com vocês quando eu falo de oferta às vezes. Faz tempo que eu não faço essa brincadeira. Mas de vez em quando eu faço. Tem gente que pede a Deus uma casa de 500 mil, mas na hora de ofertar só dá R$5. Não consegue fazer uma oferta maior quando Deus manda fazer. Então ela tem fé que Deus pode dar a ela uma casa de 500 mil. E aí todo mundo leva a mão para o céu. Aleluia, glória a Deus. 500 mil, essa casa é minha. Tá, aí Deus fala assim, faz uma oferta de 1.000. A pessoa, opa, aí não. Eu vou ter que mexer na reserva, na poupança, não tem condição, não sei o quê. Mas Deus mandou. Estou falando de coisa que Deus está mandando, tá? Estou falando de coisa que o homem está pedindo, não. Estou falando de coisa que Deus está mandando. Aí a pessoa não tem a fé. Quer dizer, ela tem a fé para uma casa de 500, não tem a fé de uma oferta especial. Está dando para entender o que eu quero dizer? Sim ou não? Não estou te preparando para pedir oferta, não. É só um comentário. A gente precisa entender o processo e a gente precisa ser forte para o processo. Forte. Por quê? Porque o diabo vai criar Ezeque, o diabo vai criar Sitna. Ele vai criar inimizade, ele vai criar contenda com você, porque ele sabe que você está forte no processo e você vai colher muito fortemente o que você tem plantado. Deu para entender então? Amém? Então fala assim comigo, quem quer ser grande, precisa ser forte. Seja forte no processo. Amém, Jesus? Vamos lá então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3.
capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Eu vou ler o versículo 6. Olha o que o Paulo vai dizer aqui. Primeira carta aos Coríntios 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu. Opa, então eu posso receber ajuda? Posso. Deus pode colocar gente amiga que não contenda, não tem contenda, não tem inimizade do meu lado? Pode. Eu tento ser esse amigo para vocês, que dá a palavra, que ora, que ensina. Mas você tem um amigo mais chegado que o irmão, que é Jesus Cristo. Amém? Vocês não dependem de mim, nem de homem nenhum. Mas de Jesus tem que depender. Então imagina, eu plantei, Jesus regou e Deus me deu. Já pensou? Jesus sendo Apolo para mim e me ajudando no processo? Que coisa linda, né? Mas ele precisa que você plante, a semente é sua. Entendeu? A semente é sua. Jesus está esperando a gente aprender a plantar, para que ele seja o nosso Apolo, para que ele seja aquele que vai trabalhar nesse processo. Você tem que ser forte. O diabo vai criar inimizade, ele vai criar contenda, mas você fica firme contra esses demônios. E Deus está ali te ajudando, Jesus está ali, ó. Aí vem o Pai e dá o quê? O crescimento. Você vai colher muito mais do que você plantou. O Isaac colheu 100 de medidas, foram 100. Não foi 99, nem o 98, foram 100 para cada semente que ele plantava. Prosperou tanto que aquele local foi identificado como Ezeque. Passou a se chamar Ezeque porque houve muita contenda entre eles lá. Aí ele abre outro poço, prospera também, aí inimizade, Sitna. Amém, Jesus? Eu vou voltar lá daqui a pouquinho, porque o processo vai completar lá, e você tem que completar seu processo. Mas eu quero que você entenda que nesse processo, às vezes, você precisa de pessoas que vão lhe ajudar. Mas aí, se você não tem pessoas que tenha amizade, que não gere contenda, que realmente seja amiga, que realmente quer te dar um empurrão, te ajudar, quer te botar para cima. Se você não tem, não se preocupe, porque Jesus está ali regando com você. Sempre te dando uma palavra, sempre te dando uma revelação, sempre junto de você, sempre te socorrendo nas horas das aflições, sempre estendendo a mão para você. É Ele que está ali sendo o seu Apolo regando. Você plantou e Ele está ali com você. Então, ainda que você não tenha ninguém, passou, meu marido me deixou sozinha, minha esposa me deixou sozinho, o meu amigo me abandonou, o meu parceiro, o meu sócio, né, que fala, né, parceiro do trabalho lá, me abandonou, passou a perna. Esquece. É o diabo criando inimizade e contenda com você. Ele quer que você não seja forte no processo. Ele quer que você desanime, desiste. Por quê? Porque Deus vai te dar o crescimento se você for forte nesse processo. Você quer crescer? E eu estou falando crescer, irmãos, não estou falando de ter muito dinheiro apenas, não. Eu estou falando de vida financeira, de vida conjugal, de vida familiar. Eu estou falando da sua vida de uma maneira geral. Crescer, conhecer mais a palavra de Deus, ser firme no Evangelho, falar de Jesus para as pessoas, saber se comportar nos lugares, nos momentos mais difíceis. Tem crente que não sabe se comportar no momento difícil. E quando passa por um momento difícil, nem parece que é crente. Está cheio de pessoas assim na igreja. Amém, Jesus? Nós precisamos ser fortes para enfrentar o processo, passar pelo processo. Quem quer ser grande tem que ser forte. E temos um ajudador, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, regando tudo que a gente planta, Se ele não levantar ninguém, que às vezes ele nos ajuda a regar, levantando alguém, colocando alguém de fato, de verdade do nosso lado, querendo o nosso bem de fato. Mas às vezes não tem problema, ele vai estar lá para te socorrer. Amém, Jesus? E aí olha o que diz o versículo 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus... O foco então é quem? O processo é esse.
Ó, aqui, eu, quem rega e Deus. Ah, você se deu bem hoje, hein? Sempre pego ele para Cristo, né, irmão? Mas hoje eu peguei ele para ser Deus mesmo. Então, na ideia aqui. Eu, alguém regando por mim, alguém que Deus levantou e me ajudou, um Apolo, amém? E Deus. Quem plantou e quem colheu não é nada nesse processo. Esse não ser nada não significa que a gente não vale nada. Significa que eu fui forte, quem regou foi forte, mas mesmo sendo forte, a minha dependência é de quem? Não do pastor Ailson, de Deus. Ele está representando Deus ali. Amém, Jesus? Então eu tenho que ser forte no processo. Para crescer eu tenho que ser forte. Quem está regando, se não for eu mesmo, tem que ser forte no processo, tem que estar firme no processo, mas eu não posso depender de mim, eu não posso depender dele, ele não pode depender dele, não pode depender de mim. Nós dois temos que depender de quem? É ele que dá o crescimento. Você está entendendo? Não dá para eu ficar sentado esperando. Não dá para eu ouvir Deus mandar eu fazer uma coisa e eu simplesmente me amedrontar e não ser forte para fazer o que Ele me manda fazer. Aí eu não sou forte e não sei plantar, não sei tratar o que eu estou plantando e acho que eu vou colher alguma coisa. Eu tenho que aprender a plantar. Por isso que eu falei do meu sogro, que me chamou a atenção aquilo. Porque eu achei que tinha que cortar de baixo para cima, porque estava descendo as coisas assim. E falou, não, agora não é hora de cortar não, agora é hora só de esperar. Tem hora para tudo na hora de plantar. E eu deixei, porque ele entende muito mais que eu desse assunto aí. Eu vejo, ele pega um negócio de uva, em pouco tempo o negócio cresce, quando eu vou ver, está tudo tomado com aquele... O homem tem uma mão, mas não é a mão, é o jeito mesmo, a experiência já do assunto. Sabe plantar, sabe regar. E a gente colhe. E a uva que dá, geralmente é docinha, que a uva quando ele planta. Está lá os cachos e fica todo feliz lá. Oh, vem ver o cacho, aquele cachinho de uva assim pendurado. Amém, irmãos? Podia até vender se quisesse. O que eu estou querendo dizer? Deus está no processo, irmão. Fala assim, Deus está no processo. Só que Ele é lá, Ele é a ponta da linha lá. Ele é o ponto onde Ele vai dar o crescimento para você. Nem eu sou nada, nem quem me rega comigo é nada, mas Deus que dá o crescimento e que é tudo em nós. Eu não posso agora achar que eu sou alguma coisa. Volta Eclesiastes lá, 7:8 para mim. Volta lá, Eclesiastes 7:8. Aqui, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor o longânimo do que o quê? Melhor o paciente do que o altivo de coração. Não, porque não, porque você, não. Eu planto, outro rega, mas Deus é que é tudo em nós. Se não vem dele, não adianta. É Ele. Deu para entender o processo? Seja forte nesse processo, não desanime nesse processo, obedeça a Deus nesse processo, permaneça sendo forte nesse processo, e você vai ver que você vai ser grande diante de Deus. Ainda que o homem te despreze, Deus vai te ver com uma grandeza que não vai faltar nada para você. Não vai faltar nada para você. Amém, pessoal? Nada, não vai faltar nada para você. Tem que ser forte, seja forte. Seja forte para ser grande, seja forte nesse processo. E entenda isso. Agora o versículo 9. 8, né? 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão. Se são um, por que cada um receberá o galardão? Ele não está falando que são um no sentido de ser a mesma pessoa. Não precisa ser a mesma pessoa, entende? Ele está falando são um no sentido de nós somos humanos. Quem dá o crescimento, não, é Deus. Nós somos um tipo de pessoa, somos pessoas, falhas, é um. Quem planta e quem rega. Mas quem dá o crescimento é outra coisa. Aquele ali faz o impossível acontecer. Aquele ali faz milagres extraordinários. Aquele ali faz uma coisa extraordinária virar exuberante. Aquele ali faz
coisas que você não viria com seus olhos naturalmente, mas somente o sobrenatural agindo dele para você ver o que você tem visto. Amém, pessoal? É assim que funciona. Uma irmã contou o testemunho, estou tentando ver que ela não está aqui agora com o marido dela, deve vir no culto das 9h30. E quarta-feira que vem agora nós temos a Santa Ceia da Família. Ela veio na Santa Ceia da Família de agosto, na última quarta-feira. E ela estava com uma dor abdominal muito forte. Ela cuida do pai mais velho, que é velhinho já, e ela não estava nem podendo cuidar do pai direito por causa daquela dor. E ela veio da igreja com aquela dor. E ela falou, pastor, estava até ruim de ficar sentado. Aquela dor. Aí o senhor deu o pão e o cálice. Eu tomei a ceia. E na hora o senhor falou assim, eu nem lembrava, na hora o senhor falou assim, e você que está comendo desse pão é o corpo de Cristo no seu corpo. Seja curado na carne agora, seja curado no corpo agora. E aí eu fiz essa oração, segundo ela, eu fiz essa oração. E ela tomou posse. Eu falei, estou curado em nome de Jesus. Mas eu saí daqui com dor. Ela falou. Cheguei em casa, dor. Ela falou. Foi no banheiro à noite. Quando ela foi no banheiro à noite, ela sentiu o negócio sair dela. Pá! Que ela olhou uma bola desse tamanho aqui, cheia de sangue. Tamanho de até uma manga grande, daquelas tome, né? Aquelas que... Palmer, né? Aquelas grandes assim. De sangue. Ela olhou até, achou que era um feto. Ela falou, Senhor, eu não posso estar grávida, eu estou ligada já há muitos anos. Não pode ser feto isso aqui. Era tão grave, achou que era feto. Aí depois ela pensou, acho que era um mioma. Ela não chegou a fazer exame, não sabia o que era. E ela falou, pastor, na hora que aquilo saiu, isso aqui murchou, a dor desapareceu e acabou. Estou o restante do mês todinho. Já entramos agora, vamos para a Santa Ceia da Família de setembro e eu não estou sentindo mais nada. Estou completamente curada. Esse é aquele que está lá na ponta, que está dando a você a colheita. Que com um ato de fé de uma Santa Ceia, cura uma pessoa desse jeito. E o mais incrível é que ela falou que não sentiu dor nenhuma. O negócio saiu e ela não sentiu dor. Que é mais incrível. Tudo isso é incrível, né? É tudo incrível aí. Amém, Jesus? Coisas exuberantes que chamam a atenção. O marido olhou, ficou desesperado. São coisas... Você vai colher coisas exuberantes, mas você tem que aprender a plantar de uma maneira bem extraordinária. Amém, Jesus? E aí Deus vem e vai honrar você em nome de Jesus. Êxodo 23. E eu vou terminar aqui em Êxodo 23. Fala assim, seja forte no processo. Irmãos, o Ezeque, Sitna, contenda, inimizade. Vai aparecer. E daí? Manda esse capiroto embora. Pisa na cabeça do inimigo e declara, sou mais que vencedor. Não tem uma musiquinha assim? A Marcela está sempre cantando essa musiquinha. Pisa na cabeça do inimigo e declara, sou mais que vencedor. E aí ela dá um pulinho assim. Deus dá vitória, irmãos. Agora tem que ser forte no processo. Você vai, está tão bem, de repente desanima. Está tão bem, de repente está depressivo. Está tão bem que de repente quer sair da igreja. Está tão bem, de repente deixa de ser fiel na obra do Senhor. Estava tão bem, eu vou parar de fazer a obra porque está muito cansativo, que não sei o quê. Para. Não entra nessa não, você estava num processo tão bonito ali e agora o diabo está tentando roubar o seu processo, criando inimizade, criando contenda. E não pense que na obra não existe isso também não, na obra também existe isso, tá? E você então vai desistir e quem está lá na ponta, pronto para te dar a colheita, fala assim, poxa, dessa vez eu pensei que ia, mas olha só, parou na metade novamente. Ah, porque é complicado, porque é difícil, porque não tem tempo, porque está chovendo, porque está com sol, porque não sei o quê, furou o pneu, não dá, não sei. Ah, irmão, eu nunca vou esquecer o caso que aconteceu comigo, de um rapaz que chegou na minha igreja, e ele falou que queria entrar no grupo de louvor, porque ele tocava lá umas coisas, e aí eu falei, o senhor vai ensaiar então com o grupo, eu sempre falei isso, e até a gente entender que o senhor pode tocar. Ah, tá bom, mas é porque eu já sei, não tem problema não, você vai ensaiar, igualzinho todo mundo. É assim que se entra no nosso grupo.
Amém, pessoal? É assim que se entra no nosso grupo. Eu falei, então tá bom. Aí ele ensaiou, depois sumiu 2 meses. Depois apareceu. Aí queria tocar. Aí o irmão falou que passou, ele quer tocar. Eu falei, não, ele tem que ensaiar de novo. Ele sumiu 2 meses. Ué, voltou o processo todo, tem que ensaiar. Retrocedeu. Irmão, tem gente retrocedendo toda hora. O processo estava lá, quase chegando o tempo da colheita. Aí vacila, erra, desiste. Aí tem que voltar lá no processo de novo. Tem que ser forte para ir até o fim. Aí ele ficou com uma raiva quando eu falei isso para ele. Ele falou para mim assim, o senhor não entende. Eu fiquei 2 meses sem vir porque eu não tinha condição de vir. Eu falei, então fala para mim o que aconteceu contigo. E eu vou julgar a causa. O meu carro quebrou. Eu falei, não tem ônibus não? Não tem táxi, não tem ônibus? 2 meses, não tem telefone para ligar? O senhor some 2 meses e a desculpa é que o seu carro quebrou? Sério? E agora o senhor quer vir, acha que não tem que ensaiar, não? Vocês não querem deixar a gente fazer a obra. Eu vou para outra igreja. Aí apareceu meses depois, falando assim, cheguei em outra igreja e já comecei a tocar logo. Falei, então Deus abençoe. Vai, tchau e bênção. Acabou. Quer dizer, eu tenho igreja que aceita. Porque o cara é habilidoso, a igreja pega e bota no altar. Por isso está cheio de pecado no altar. Porque a pessoa chega na igreja hoje, já está tocando amanhã. Só porque sabe tocar. O pastor vai dar conta a Deus. Eu que não vou fazer isso. Amém, Jesus? Tem gente que está bem no processo, irmão, mas está ficando pelo meio do caminho. Bom, Êxodo 23, versículo 20, e eu quero 24 e 25, mas vou começar no 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que te tem aparelhado. Então Deus tem um lugar preparado para mim e para você. Ele vai te levar até lá, vai te dar a colheita. Guarda-te diante dele. Tem que se guardar diante desse caminho. E ouve a sua voz. O anjo, né? A voz do anjo e se guardar diante dele. E não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Olha aí, coisa séria. Esse anjo não vai perdoar a nossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Opa, inimizade, sitna, lembra? Sitna. Serei inimigo dos seus inimigos. E adversário dos teus adversários. Ezeque, contenda. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente, e quebrarás todas as suas estátuas, e servireis ao Senhor, o vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Vai ter vitória no final. Você vai passar por Ezeque, vai passar por Sitna, vai passar por contendas, vai passar por inimizades, mas você vai chegar a um lugar chamado Rehobote. É assim que fala. Rehobote. Vamos voltar onde nós começamos para eu falar de Rehobote? Rapidinho. Vamos lá então. Gênesis 26. Ele vai abençoar o vosso pão e a vossa água. Vai te prosperar e ainda vai tirar a sua enfermidade. Aliás, eu vou dar a você hoje o pão e a água. De hoje até a Santa Ceia, você vai... Até antes da Santa Ceia, na Santa Ceia normal. Vai ter o pão e a água para você. E todo mundo vai poder tomar o pão e a água. Porque não é Santa Ceia, né? Vamos lá então, para a gente fechar aqui, ó. Gênesis 26. 21, então, 20 fala assim, no 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna, e partiu dali. E cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Opa, olha a bênção de Deus já está aí.
Já acabou a contenda, já acabou a inimizade, agora é só o Isaac com seus pastores, ele consegue encontrar um poço e os demônios foram vencidos. Vai chegar lá, mas tem que ser forte no processo. Um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Não seja com o seu coração altivo, para não esperar lá na frente e querer crescer rápido demais, e querer conquistar tudo de uma vez só, e achar que orou hoje e o marido já voltou amanhã, orou hoje e a prosperidade já chegou, orou agora e o filho já tem que ser empregado. Pastor, estou uma semana orando e meu filho não consegue emprego. O senhor orou semana passada e o meu filho não ficou empregado, mas o senhor falou que seria. Calma, vai chegar. Tem um processo, seja forte no processo. Amém? E aí ele então vai, e ele chega lá, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos ali. Seja forte. Reobote significa alargamento. Alargamento. Deus nos alargou. Deus honrou o nosso trabalho. Deus honrou a nossa capacidade de suportar as inimizades, as contendas. A gente foi forte e agora Deus chegou à honra. Chegou Reobote para a gente. Deus alargou os nossos caminhos. Não tem mais contenda, não tem mais confusão. Os filisteus sumiram e é só a gente agora prosperando. E assim esse varão cresceu e ia crescendo. Assim esse varão cresceu e colheu da que plantou 100 vezes, 100 medidas de cada plantação que fez. Agora não esqueça o que Deus fala. Amém, Jesus? Deus, Ele quer você no processo forte. Vai haver inimizade e contenda. Forte. O demônio não está para brincadeira. O diabo não está para brincadeira. Se ele bater na sua porta e você enfraquecer, você vai parar no processo. E talvez tenha que começar tudo de novo. E começar é muito mais fácil do que recomeçar. Recomeçar é mais difícil. O ideal é que você comece e termine. Por isso que Jesus falou que você tem que pesquisar antes. Foi Jesus que disse isso. Quando você for fazer uma obra, veja antes se é capaz de terminar. Porque senão o pessoal vai passar, vai ver sua obra pela metade e vai zombar de você. Ah lá, começou e não terminou. Está entrando no processo? Então entre forte. Você vai plantar, vai regar, ou até outra pessoa vai regar, mas não importa. Nem você, nem essa pessoa é alguém. Vai ser o responsável pelo crescimento. Mas Deus é que vai te dar o crescimento em nome de Jesus. Nosso caminho é Reobote. Amém? Alargamento. Deus quer alargar seus caminhos. Deixa eu fazer uma oração. Fique de pé em nome de Cristo. Aleluias. Nosso Deus, nós entramos na Tua presença nessa hora. E nesse processo nós vamos passar por Sitna, nós vamos passar por vários lugares.